Ele falou o seguinte: de onde surgiram os mitos sobre Cuba? Quando alguém vai viajar para Cuba, é alertado sobre coisas como não existir internet, escassez de papel higiênico, não há como usar cartão de crédito e etc. A internet é aquilo que eu falei. Na época que eu fui não tinha mesmo, era só em hotel, em alguns lugares. Mas isso já mudou. Não, e já hoje- me falaram mesmo que tem. E a internet E lá mais, tem né? 2 tipos de internet, que é legal Falta falar. de papel higiênico e o uso de cartão de crédito. Cartão de sim, crédito, cartão que de é o... crédito, o bloqueio atrapalha. Como assim? Eu consegui Várias usar o meu marcas. Nubank tranquilinho lá. Mas Esse- assim, Mas é porque o seu eram umas Mastercard- lojas explicativas. Tipo Mastercard. Ah, entendi. Seu Por causa da pode. Mastercard bandeira. da vida séria, Entendi. assim? O Mastercard sim, pelo visto. Sim. Mas outras não. Tipo, Visa você não consegue. Ai, Ah, que é? sorte que a lá, gente deu, tem- hein? É isso, assim, nessa parte atrapalha, sabe? Muitas empresas não vão. Então, o indicado, isso não é um mito. De fato, o indicado é que você troque dinheiro Sim, e vá sim. com dinheiro pra Cuba. Eu não lembro se De eu novo, usei assim, cartão de todas as crédito. críticas que ele citou, tirando o papel higiênico, porque eu considero um item essencial, Sim. todos esses são a bens de consumo mesmo, assim. E são mitos que Cuba são tinha uma criados por tudo aquilo que a gente já falou, Ah, e né? celular Criar lá, a galera, todo mundo com celular. Todo mundo com todo celular. mundo com seu Samsunguinho ali. De Eu boa, fiquei na boa. surpresa com isso. É, Tinha- eu também. tinha Criança. iPhone Mano, Não vi iPhone. iPhone eu não sei se eu não lembro, eu não cheguei a reparar, mas a hora que eu comecei a fazer mágica pras crianças, cara, todas querendo tirar Eu foto, vi mesmo? sabe? Xiaomi, Samsung. Esse Tipo, mais Samsung tinha demais. Muito, Uhum. assim. A Mas internet lá tem 2 tipos. Você pode comprar, tipo, gigas pra usar. Então eu vou comprar Sei. 10 gigas, eu tenho essa quantidade de banda Acabou, pra acabou. usar. Acabou. Que era o que a gente tinha que ter comprado no começo lá e não comprou, porque dava pra usar em viagem, VMAP e tal. A gente se perdeu muito por causa disso. Mão de vaca. É muito devagar. E uma outra, e não é caro. Não é caro a internet. Não vou lembrar falar, mas assim, não é caro. Não é caro pra gente, né? Aqui do Brasil. Pra eles, é. Mas pra eles compram uma internet que é das praças públicas. Como assim? Que aí você compra por hora. Você acessa... Então eu tenho 5 horas pra usar de internet e eu posso em qualquer Wi-Fi público com entendi. cartão, com login e senha, Entendi. usar. E aí eu posso subir vídeo no YouTube, eu posso baixar caras- filme. Você- Então eles vão pra praça pra baixar tudo no tempo mais rápido Não possível. vale a pena ter em casa porque é mais caro e tal. Ah, eles até Não, têm tem. algum, tipo, no hostel que eu fiquei tinha e tal, mas é assim, você tem que ficar pondo crédito, E assim, o cara tava me explicando que tinha um cabo de fibra que passa pela Flórida e passa, tipo, a 4 quilômetros de Cuba, alguma coisa assim, 10 quilômetros, passa muito próximo de Cuba. E os Estados Unidos descobriu que nesse cabeamento iria para Cuba tinha peças chinesas, alguma coisa assim, e proibiu Cuba de usar aquele cabeamento. Então, eu tô explicando muito por Sei, cima, sei. porque o cara me explicou em espanhol, eu também não entendi. Ele falou, então a internet em Cuba era para estar melhor, gastaram dinheiro com essa infraestrutura para puxar esse cabeamento, Putz. mas a hora que viram que tinha um componente que não era americano no cabeamento lá, era chinês, eles barraram e Cuba perdeu todo o dinheiro. É que o fez, contrário, sabe? que não era chinês, era estadunidense. Isso, eu contei tudo errado. Ah, Não, tranquilo. Gente, eu tô com uma ressaca. maconha. Fala, Leni. Não, mas só uma coisa, porque Tá. sobre a pergunta desse, porque eu achei uma pergunta muito interessante, que ele fala Sobre os de mitos. onde que surgem esses mitos e de Boa. onde que vem. Eu citei pra vocês uma frase que ela é pública, ela faz parte de um documento oficial dos Estados Unidos sobre o projeto que eles tinham em relação a Cuba, que era basicamente matar a população de inanição até que o governo se torne um governo facilmente derrubado, né? Assim, não se sustenta. E aí eu quero que vocês façam um exercício terminando essa live, pesquisem sobre o que foi o plano Bush, o pacote Bush para Cuba, que ele lançou, que foi milhões de dólares voltados para a produção cultural e principalmente para propaganda. A gente está falando de peças publicitárias, tá? Que questionavam e atacavam Cuba. Então, assim, parte das questões que você levantou, que a pessoa que mandou esse chat, são realmente legítimas. Existe uma questão da internet que tem a ver também com autonomia, né, com soberania. Cuba sempre encarou a internet como também um processo de soberania, porque quando a internet explode, vinha muito essa ideia de, nossa, finalmente um lugar onde que todos possam produzir de maneiras livres. E aí a gente vê as últimas eleições, por exemplo, e a gente vê que não é nada disso, muito pelo contrário. A gente já teve plebiscito em que a internet foi importante, processos de espionagem. A presidenta do Brasil foi espionada
sabe? A gente tem documento também que atesta isso, que inclusive o Biden, eu acho que pediu desculpas, não sei se foi o Biden ou se foi o Obama, pediu desculpas em Acho que relação foi a na isso. época do Obama. Ou seja, isso é reconhecido pelos Estados Unidos como um fato. Então, a questão da internet é também uma questão de soberania e sempre foi encarada dessa maneira. Obviamente que hoje em dia, né, como tem várias redes sociais e tal, eu acredito que o modelo cubano em relação à internet já tenha aberto muito, assim. Mas, para além dessas dificuldades, dessas questões, Cuba teve que começar um processo da construção da sua própria internet. Sim. Então, o Cuba simplesmente não fez igual ao Brasil, que, vamos simplesmente importar a internet estadunidense. Vamos, sabe? Então, foi um processo de preservação, porque, mais uma vez, a gente está falando de uma ilha que sofreu atentado terrorista. O Fidel sofreu mais de várias 300 vezes. tentativas de assassinato. Tentativa do presidente da República. Desde bomba no Veneno. charuto, veneno. Tem um cara que ele Bomba no sabia, né? charuto. Aquela história, ele sabia que um cara queria matá-lo. Eu vou contar muito resumidamente. Os caras aqui no chat estão falando que você conta as histórias tudo errado. Mas é isso aí. Você Falar quer em- ver Aí gente o falar... Yuri Gagarin pegou. Ele vai falar Quer ver alguém falar coisa certa, vê a Laura. Eu tô aqui Mas pra qual que é a causar. O cara chegou lá e ele meio que tinha uma reunião, talvez, com o Fidel, e o Fidel sabia que ele estava armado, que ele queria matar o Fidel. E a hora que o cara chegou e foi dar a mão, o Fidel tacou-lhe a mão na pistola dele assim, ó, e sacou a pistola do cara. Então essa é uma das histórias. Sei. No museu que a gente foi, tinha uma maquete de planos terroristas que Caralho. tinham pra matar o Fidel. O meu preferido é da espiã, e essa mulher é muito bom ver as coisas que ela fala, que ela foi contratada pra matar o Fidel, e ela acaba se apaixonando com ele, então ela teve um caso com o Fidel. E não matou. E ele descobriu antes, do tipo assim, meu Deus, imagina. É um dos meus casos preferidos. Gente, por favor, leiam o livro A Ilha, do Fernando Moraes. É muito legal pra gente pensar Cuba, mais uma vez, dentro dessa perspectiva, sabe, assim, de uma outra visão também. Porque daí a galera consegue consumir esses outros conteúdos que falam sobre o óbvio, do tipo, nossa, Cuba tem problemas, mas vocês também conseguem ter uma perspectiva que mostre um outro lado do que gera esses Do que problemas. você ouviu a vida inteira, né? Manda, Lênis. O pessoal perguntou aqui, qual a opinião do povo, a atual opinião do povo sobre o Fidel Castro nos dias de hoje, né? Boa pergunta. Eu vou falar o que eu senti, Você tá? perguntou? Perguntei. A gente, Especificamente. eu tentava perguntar pra... Eu não chegava perguntando pra todo mundo, mas Claro. sempre que eu estava numa conversa, eu falava, e aí? Você não começa com essa pergunta. Exatamente. Eu senti uma admiração quase que unânime, assim, por ele. Ele é visto como uma... Talvez ele só perde pro José Marti. Não, o José Martí, ele é completamente assim, pra mim ele foi a figura que a galera mais expressa admiração. Vê Mas se o achar Fidel, busto, né, que vocês falam. Vê se acha uma estátua pra mostrar foto. do José Martí, É, eu acho um legal. bigodão, assim. Mas José José Martí. Martí. Uma parada que eu achei incrível é, até as pessoas que têm críticas ao governo do Díaz-Canel, Tem um respeito, eles né? falam, tipo, ele não está respeitando o que Fidel começou. É verdade. Assim, verdade. é um respeito que eu vi, assim... Eu vi galera condenando, por exemplo, a gente citou do plebiscito que teve sobre o novo Código Estatuto da da Família, Família. né, o novo Estatuto da Família. Eu vi pessoas usando o Fidel para defender e pessoas citando o Fidel também para criticar. Então, entendi. hoje eu vejo ele como Ele seria contra ou um a favor. grande totem. Sabe, assim, que ele dá uma sustentação, ainda que não esteja vivo, ele se tornou, de fato, um mito dentro e aí, assim, a gente não gosta muito do termo mito aqui, mas aí Principalmente no Gente, agora, sentido... do que tá acontecendo nas paradas aí. Mas no sentido de todo mundo ter uma história, ter uma percepção diferente dele. Mas o que eu senti, Vilela, é que... esse é o José. E é uma coisa interessante, do Fidel você não vai achar, acho que existe um Nossa, isso é muito legal. busto do Fidel. O Fidel, antes de morrer... Enorme que tem. Antes de morrer, o Fidel fez uma lei proibindo que usasse o nome dele e a imagem dele em bustos, em praças, essas coisas. Ele fez isso porque tava Com uma no período... única exceção, que é o Centro Fidel Castro Russo. Porque, eu acho assim, que é isso. O que acontece é que o Fidel, ele governou boa parte durante um período de muitas críticas, e aí as pessoas diziam que existia um personalismo dentro das experiências socialistas. Um personalismo, uma idolatria de figuras.
E aí o Fidel, em um dos seus discursos de 4 horas, Que ele parece era suas famoso lives. por isso. Parece suas lives. Obrigado! Agora é 4 Fidel, vou me horas chamar de de Fidel. live. É você, o Fidel e o Zóio. No tempo. Eu, Fidel e Pirula. E o Pirula. Fidel, Pirula No tempo, e eu. no tempo, viu? Não, e o Ian tá indo nessa agora também, viu? Não, o Pirula assistindo o discurso do Fidel falando, curto, mais, né? Só uma curiosidade, o dia...